Você sabia que com pouco mais de R$ 5 você consegue alcançar mais de 2.000 potenciais clientes? Esse é o poder do tráfego pago. Só que pagar para as plataformas divulgar o seu conteúdo sem estratégia é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Eu sou Ju Pereira, você está no Consultor Expert, o canal onde o profissional de alimentos coloca o combustível certo no seu foguete e faz ele decolar. Se você já gostou do tema, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo novo e também deixe um comentário, um feedback, uma sugestão, um emoji, porque é assim que eu vou entender o que você gosta, o que você mais precisa na hora de preparar outros conteúdos. Agora, aperte os cintos, a contagem regressiva já começou e a sua hora de decolar é agora. Já começo esse conteúdo dizendo que eu não sou especialista em tráfego pago. Existe um profissional que é o gestor de tráfego, que é um profissional especializado no tema. Tudo que eu vou te contar aqui é o que eu aprendi em cursos sobre isso e também por fazer tráfego pago eu mesma, né, no meu perfil de consultoria de alimentos. Vou te falar aqui coisas que deram certo e coisas que também não deram certo, por isso eu fui coletando conhecimento ao longo aí dos anos para poder compartilhar com você agora, tá? A primeira coisa que você precisa saber é o conceito de tráfego pago. Tráfego nada mais é que a gente tirar uma pessoa de um ponto A e levar ela para um ponto B. No caso do Instagram, a gente pode fazer isso de duas formas, através do tráfego orgânico ou do tráfego pago. Tráfego orgânico é quando a gente não tem investimento em dinheiro. A gente sempre tem investimento, né, de tempo, do nosso tempo. Mas no orgânico a gente não tem investimento em dinheiro. O tráfego pago, como o nome já deixa claro, a gente coloca dinheiro para o Instagram divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas. Já vou te dizer também que não tem o melhor aqui entre o orgânico e o pago. O ideal mesmo é que a gente tenha sempre mais tráfego orgânico, que a gente não está gastando dinheiro, do que o tráfego pago. Mas sim, para ter resultados, atrair clientes reais, clientes interessados no seu trabalho, você precisa sim ter uma estratégia de tráfego pago. Você precisa ter um orçamento para o tráfego pago. Existem duas formas de você fazer o tráfego pago dos seus conteúdos. O mais simples deles é pelo botão turbinar publicação, que tem abaixo do seu conteúdo. E a outra forma é através do site da Meta, que é a empresa que gerencia o Facebook e o Instagram aqui no Brasil. Nesse site, que é o gerenciador de anúncios, ele é um pouquinho mais complexo, só que ele tem muito mais detalhamentos na hora de você escolher o anúncio, na hora de você fazer o anúncio. Então, isso aumenta as suas chances de alcançar as pessoas que realmente estão interessadas no seu negócio. Eu vou mostrar para você ao longo desse conteúdo como fazer o tráfego pago pelo botão turbinar. Vou compartilhar a tela do meu celular e vamos fazer juntas. Só que não adianta você fazer o tráfego sem aplicar nos seus conteúdos o efeito AMA. Você pode fazer um anúncio através de um conteúdo que você já postou no seu perfil ou através lá do site do gerenciador de anúncios, você pode fazer anúncio de algo que não está e nem vai aparecer no seu perfil. Eu recomendo mais esses casos para aqueles anúncios de venda bem direta, tá? Seja qual for o caso, conteúdos que você já postou no seu perfil ou conteúdos que você só vai anunciar, é importante que tenha o efeito AMA, que é atrair a atenção, mostrar um problema e apresentar uma solução. Sem esse efeito, não adianta você pagar para o Instagram divulgar o seu conteúdo, que ele não vai surtir os resultados, tá? Por mais que conteúdo não seja tema desse vídeo, é essencial que você entenda a importância de ter uma linha editorial conectada com as soluções que você oferece, com os serviços que você oferece.
E que é importante também que você tenha um planejamento de conteúdo, porque sim, isso conta dentro da rede social, a frequência, a constância desse conteúdo, tá? É importante que você tenha dentro do seu calendário editorial, dentro do planejamento de conteúdos por dia, por semana, por mês, que você tenha os 3 tipos de conteúdos que mais converte. O tipo número 1 é o tipo educativo, que é aquele post que vai ensinar algo para o seu seguidor. O segundo tipo é o tipo storytelling, que é aquele que vai ensinar algo, vai mostrar o problema, porém com uma história por trás. Mais ou menos como se fosse a historinha do conto de fadas que a gente viu quando era criança. E o tipo número 3 é o de analogias. Quando a gente usa algo que é claro, conhecido por todos para conectar um tema. Você pode usar temas em alta, como por exemplo carnaval, BBB, para fazer conexão com o tema que você quer explicar. Os conteúdos, eles podem ser publicados em 3 formatos também, que é o formato de post, que é aquele conteúdo em uma arte publicada no Instagram, ou uma foto, e pode ser único ou mais, que aí a gente chama de carrossel. Tem também o formato Reels, que são vídeos curtos de até 90 segundos, e os Stories, que são vídeos postados diretamente nessa ferramenta do Instagram, que podem ter até 1 minuto, tá? Cada formato tem uma estratégia, um objetivo e uma forma certa de se fazer. Então, você precisa se aprofundar nisso também, tá? Os 3 formatos que eu citei aqui são possíveis de fazer tráfego pago. No caso do Reels e o dos Stories, é importante que você não use nenhuma música ali da plataforma, porque senão não será possível fazer anúncio com ela por causa dos direitos autorais. Se você quiser usar alguma música no seu conteúdo, sugiro que você faça a edição desse vídeo fora da plataforma e adicione a música de forma separada, tá? Mas já te adianto que tanto nos Stories e principalmente no Reels, os anúncios que mais têm conversão atualmente, porque é onde a própria plataforma tem investido muito mais, então tem alcançado muito mais pessoas. E falando em resultados, você precisa conhecer alguns pilares para garantir que o seu anúncio chegue para mais pessoas. O primeiro deles é respeitar o formato daquele canal que você está utilizando. Por exemplo, se você vai fazer um anúncio com Reels, você precisa entender que na hora de gravar ele precisa estar na vertical. Além disso, você precisa compreender as margens de corte, porque a plataforma coloca coisas no vídeo que podem atrapalhar a visualização do que você está querendo mostrar. Principalmente nesses casos, você vai utilizar legendas, então preste muita atenção nessas margens para que a legenda não fique no local de difícil visualização. Um dos pontos na hora de fazer um anúncio é escolher quem vai ver, qual é o seu público-alvo. Então, é importante que você teste diferentes públicos e encontre o seu. O ideal é que você faça testes com públicos segmentados, como, por exemplo, padarias, confeiteiras, lanchonetes, os públicos que você deseja atrair. Analise os resultados desses anúncios, faça os testes até você chegar no melhor resultado para você, para o seu negócio. Você não precisa de uma mega produção para fazer anúncios. Não é garantido que o melhor celular, a melhor filmagem, o melhor vai dar mais resultados que o simples, que o básico. O básico funciona assim. Teste. Quanto mais autêntico, mais pessoa você for, mais chances de converter nesse anúncio. Pessoas contratam pessoas. Você não precisa criar uma distância
distância entre você e quem está assistindo, querendo decorar palavra por palavra, vírgula por vírgula. Você pode ser espontânea, mexer as mãos, mexer no cabelo e dar uma gargalhada se precisar. Seja você. Você pode ativar esse gatilho começando o seu anúncio com uma pergunta. Por exemplo, você sofre com desperdício no seu restaurante por quilo? Ou então fugir do óbvio, trazendo uma polêmica. CMV de 20% não é bom. Ou ainda segmentando o seu anúncio logo no começo. Você, dono de padaria, também sofre? Dá continuidade na frase, tá? Quanto mais segmentado, mais chances de você atingir a pessoa certa. Com isso acertado, agora vamos ao passo a passo de anúncios aí no seu celular. Então aqui no perfil do Instagram, eu vou escolher a publicação que eu vou fazer a postagem, tá? O anúncio. Eu vou anunciar esse conteúdo aqui. Então aí no aplicativo do seu celular, tem esse botão turbinar publicação. Você precisa só conferir, porque às vezes está com outro nome, dependendo do modelo do celular ou da atualização do celular, qual é o nome do botão, mas é esse botão que fica abaixo da publicação. Quando você usa o Instagram de modo no criador de conteúdo ou empresa, vai aparecer esses dois botões destacados sempre: ver insights e turbinar publicação. Então, eu vou na opção turbinar publicação. A primeira coisa que ele vai me perguntar é qual o objetivo, qual é a meta desse anúncio. Você tem 3 possibilidades: mais visitas ao perfil, que é o tipo de meta que a gente usa quando a gente quer aumentar o número de seguidores; mais acessos aos sites, quando você tem ali um site que direciona propriamente para a venda. Então, na opção mais mensagens. Essa opção é muito boa, mas para isso você precisa ter cadastrado no Instagram o seu WhatsApp e ter aquele botão de WhatsApp no seu perfil, tá? Então, aqui eu vou usar, diferente do que ele está recomendando, eu vou usar mais visitas ao perfil, porque esse conteúdo que eu estou promovendo, que eu estou fazendo um anúncio, ele é um conteúdo para atrair mais seguidores. Então, vou escolher essa opção e clicar em avançar. Aí, agora ele me pede para definir o meu público. E a gente tem 3 opções aqui, tá? Na verdade, no seu vai aparecer automático e crie o seu. O primeiro, que é requisitos especiais, pode ver que não tem nada a ver com o que a gente precisa, né? Que é anúncio para crédito, emprego, moradia, temas sociais, não é o que a gente precisa. Como eu falei, no seu vai aparecer apenas automático e crie o seu. No automático, tá escrito aí, ó, o Instagram faz direcionamento de anúncios para a pessoa como seus seguidores. Então, se você já tiver seguidores e você tiver certeza que são seguidores qualificados, você pode usar essa opção. Mas eu poderia dizer que essa opção é a opção do preguiçoso, tá? Porque é a opção que você não precisa pensar muito. Por quê? O automático, ele vai olhar o perfil dos seus seguidores atuais. Se você tiver pai, mãe, namorado, tio, tia, familiares, de modo geral, te seguindo, talvez atrapalhe o desempenho desse anúncio. Sabe como várias vezes eu falo lá no Consultor Expert que eu não quero ninguém me seguindo nesse perfil? Para não atrapalhar o algoritmo. Então, se a gente usou essa opção automático, o nosso anúncio talvez não atinja o que a gente gostaria. A gente pode até ter, no caso desse objetivo, que é o aumento de seguidores, a gente até pode conseguir aumento de seguidores, mas não seguidores qualificados. E o que seriam os seguidores qualificados? Aqueles que são potenciais clientes. Vai que você tem aí na sua base de seguidores outras consultoras. Você coloca no automático, vai para elas. E aí o seu Instagram vai começar cada vez mais ter outras profissionais, que não é o nosso interesse, tá? Você pode ver aí na tela que eu tenho já 3 públicos criados: restaurantes ABC, confeiteiras e empreendedoras em geral, tá? Vou criar um novo apenas para você ver como faz a criação, mas eu já sei qual público que eu vou utilizar nesse anúncio, tá? Então, você vai na opção Crie o seu, você dá um nome para esse público, tá? Então, eu vou criar um público que não tem nada a ver com o anúncio, mas apenas para te mostrar. Então, eu vou colocar hamburgueria.
Aí a próxima definição é a região, que é ótimo você utilizar, porque como consultora, para alguns tipos de serviço, a gente precisa atender um raio, né, ali do mapa, porque a gente não consegue estar tão longe em todos os lugares. Para outros tipos de serviço, a gente não precisa, a gente pode atingir o Brasil inteiro, como, por exemplo, rotulagem, tá? Então, nesse caso que é a hamburgueria, eu vou colocar regional. Vou colocar de novo aqui as cidades do ABC que eu quero atingir, tá? Então, vou colocar Santo André, que é a cidade onde eu moro. Vou colocar São Bernardo. E vou colocar São Caetano. O ABC tem outras cidades, mas essas são as principais que eu quero focar, tá? Escolhi, eu tenho a opção regional e local também. Nessa opção local, você coloca a sua localização atual ou algum endereço e seleciona um raio de atendimento, tá? Eu prefiro deixar só assim no regional. Vou em concluir. A próxima definição é de interesses, e é aqui o segredo para você ter uma maior qualificação de público, tá? Os interesses é através do que o algoritmo entende dos usuários, ele cria esses interesses. Então, ao escolher um interesse, ele vai direcionar o seu anúncio para as pessoas que demonstrarem interesse nesse conteúdo, nesse tipo de interesse que você vai colocar, tá? Então, aqui eu vou colocar, a gente tá falando de hamburgueria, então vou colocar hambúrguer. Quando eu coloco hambúrguer, ele me dá a opção embaixo, ó, de interesses sugeridos. Fast food, restaurante de fast food, cheeseburger, sanduíche, batata frita. E você pode usar ou não. Eu vou usar aqui o fast food e vou usar o restaurante de fast food, que tem tudo a ver, ó. Lanchonete apareceu aqui também. Vamos ver se aparece mais alguma coisa. Restaurantes, esses eu não vou usar porque eu já tenho outros públicos com esses interesses, tá? Então, coloquei esses interesses. Lembrando que, é claro que se você, como usuária, você demonstrou interesses em hambúrguer, de modo geral, eu adoro comer hambúrguer, eu vejo receita de hambúrguer no Instagram, o anúncio vai aparecer para você também, mas pelo conteúdo do anúncio, a pessoa vai ou não te seguir, que é o objetivo que a gente escolheu, tá? Então, eu vou agora em concluir. Aqui nos interesses, só uma observação. Eu não vou falar, veja o bônus tal que eu vou te dar a lista de interesse. Gente, é tentativa e erro. Pensa no que você, no nicho de que você quer atender e coloca ali, vai colocando nicho. Tem coisas que na sua mente vai dar super certo, mas o Instagram ainda não identificou esse interesse nas pessoas, tá? Então, tentativa e erro. O próximo é a faixa etária e o gênero. Se você lembra lá da aula da persona, você sabe que é aqui, nesse momento, que você vai usar os dados da sua persona. Então, a minha persona, ela tem de 25 a 55 anos. E a minha persona é mulher. Então, eu tiro a opção feminino. Então, faça o que faz sentido para você, tá? Aqui, nesse caso em especial da hamburgueria, eu vou deixar os dois, porque caso eu venha usar esse público, é um público que os donos de negócio normalmente são homens em hamburguerias, tá? Então, só nesse caso eu vou deixar os dois. Vou em concluir, depois eu vou em concluir novamente. Agora, ele já criou o público, ó, tá vendo? Automático, hamburgueria e os públicos que eu já tinha criado. Como eu expliquei, eu só criei o público para te mostrar como cria. Mas, para esse anúncio, eu quero atingir o público de confeiteiras, que é um público que eu tenho abordado bastante, que tem me trazido excelentes resultados, tá? Então, eu vou em confeiteiras e vou em avançar. Agora, chegou o momento da gente falar por Instagram quanto de dinheiro a gente vai colocar nesse anúncio, porque é o tráfego pago, né? Tá vendo que lá em cima ele coloca 150 sobre 6 dias, então é a definição que tá aí, ó, orçamento, R$25 por dia, definir duração, 6 dias. É automático isso daqui e a gente vai mudar conforme o nosso orçamento.
Conforme a gente muda, o alcance estimado muda também, tá? Eu sugiro que você comece com o mínimo possível, tá? Para você ir se habituando a fazer orçamentos e não gastar muito dinheiro, tá? E que no mínimo você faça por 7 dias. Porque é preciso também a gente deixar o anúncio correr por um certo tempo para que a inteligência do algoritmo veja o que dá certo e o que não dá. Se você coloca um anúncio por um dia só, você tem poucos dados para poder avaliar, tá? Você pode também escolher assim, veicular esse anúncio até pausá-lo. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo que você sempre defina uma duração. Depois que acabar essa duração, se você quiser, você pode turbinar novamente. Mas o ideal é sempre deixar definido uma duração. Então, eu coloquei ali o orçamento e os 7 dias e vou em avançar. E agora ele te dá um resumo de tudo que você escolheu, né? Então, ele tá falando que sua estimativa de alcance diário é de 4.000 a 11.000 contas. Isso não quer dizer que é o número de seguidores que você vai ganhar, porque a pessoa precisa estar qualificada, tá? Aqui você consegue ver uma prévia do anúncio, tá? Tanto para feed quanto para stories. Eu vou colocar aqui em feed. É realmente o seu post, só que com essa observação de acessar o perfil do Instagram. Se você tivesse escolhido mais mensagens, ia aparecer ali acessar o WhatsApp, tá? Então, antes de você apertar o botão turbinar publicação, você precisa ter certeza que você tem fundos. Tá vendo que o pagamento dali tá zerado? Porque quer dizer que eu não tenho fundos na minha conta, tá? Vou colocar aqui em adicionar fundos. Ele colocou esse valor automático, mas você coloca o valor que você quiser, tá? Então, eu aqui vou colocar mais R$200. Ele pergunta se você quer fazer por boleto, Pix ou Mercado Pago. Lembrando que o boleto demora até 3 dias para compensar, tá? Eu vou colocar aqui por Pix e vou fazer a inclusão de saldo aqui na minha conta, tá? Ele vai gerar o Pix, tudo como se fosse uma compra mesmo. Eu vou copiar e colar e vou fazer o pagamento agora no meu banco. O meu pagamento, e agora sim eu consigo ir no botão turbinar publicação. Pronto, ele fala que o anúncio está em análise, porque sim, o Facebook, a Meta, né, analisa para ter certeza que você não está anunciando fake news, que você não está anunciando nada que agrida as diretrizes de uso da plataforma, tá? Então, ok, aí fica com esse botão aprovação pendente e depois de um tempo você consegue utilizar você consegue ver que ele está em andamento, tá? Quando tiver liberado, a gente consegue pausar o anúncio, parar o anúncio. Então, caso você sinta que não quer mais fazer o anúncio, você consegue, indo na própria postagem, pausar o anúncio ou cancelar. Agora você está pronta para começar a divulgar o seu conteúdo e atrair mais clientes para o seu WhatsApp. Se prepare para ficar com os dedos doendo de tanto responder mensagens. Gostou desse conteúdo? Quer mais vídeos sobre o tema? Então coloca nos comentários. Não se esquece que nesse canal não tem verdade absoluta, não tem fórmula mágica e não tem atalhos. Eu te conto como eu faço e fico ansiosa para ler nos comentários e trocar figurinha com você. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo conteúdo.